Então, pessoal, bom dia mais uma vez a todos. Eu me chamo Heloísa Guimarães. Atualmente, eu sou graduanda do curso de Bacharelado em Ciência da Computação, estou no terceiro período. E sou monitora do CPL também, participo do curso de inglês intermediário. Hoje, nós teremos mais uma reunião, nossa segunda reunião, na verdade, do webinário. O primeiro palestrante será o professor Janieri Rubin. Ele é licenciado em Letras, Português e Inglês pela UEMA. É especialista em ensino e aprendizagem da língua inglesa. Possui mestrado em Turismo e Hotelaria pela Univale e é professor do IFMA Campus Caxias. Com a palavra, o professor Janieri Rubin, que estará dando início ao nosso webinário. Bom dia, professor Janieri. Bom dia, tudo bem, gente? Muito obrigado, Heloísa, por estar conosco hoje, moderando este webinário, o nosso segundo webinário da série English Talks. Bem-vindos e bem-vindas, todos alunos, ex-alunos, convidados também da comunidade. Vamos iniciar a nossa apresentação agora, mas primeiro eu gostaria de fazer só um preâmbulo com relação o porquê da escolha deste título, dessa temática. Então, assim, em conversa com o professor Tiago, também agradeço logo, bem-vindo, professor Tiago, muito obrigado pela parceria. Em conversa com o professor Tiago, nós, então, pensamos, por que não trabalhar estratégias de leitura que muitas vezes são deixadas de ver na sala de aula, tá? Por conta da carga horária, né, gente? Fiquei pensando, chegamos a essa conclusão. Por exemplo, eu tenho uma turma de zootecnia que tem somente 30 horas para trabalhar uma imensidão de estratégias de leitura e mais aplicação das mesmas em textos. Química também, 45 horas, eu acho que é insuficiente. A gente tem conversado com os coordenadores e também diretores para ver se modifica, para ver se aumenta. Já a ciência da computação, não, tem 60 horas. Aí sim, eu já penso que seja suficiente a carga horária. Dá para trabalhar muita coisa mesmo com ele, sobretudo estratégias e técnicas de leitura de textos em inglês. Tudo bem? Então, eu penso que isso justifique a escolha de nossa temática, Getting to Know Distinct Reading Strategies in ESP. ESP é o acrônimo na verdade, é a sigla de English for Specific Purposes. Seria inglês para fins específicos. Ou seja, inglês aplicado à química, aplicado à zootecnia, aplicado à ciência da computação, aplicado a qualquer área, matemática, medicina, tudo bem? Então, seria conhecendo estratégias de leitura distintas, tá? Ou seja, não tão usuais, no inglês para fins específicos. Tudo bem? Então, o público-alvo foi pensado inicialmente alunos do IFMA Campus Caxias e do IFMA Campus São Raimundo da Mangabeira, do ensino superior, aqueles que já tiveram ou que têm a disciplina inglês instrumental, mas pensamos também, claro, convidamos os alunos do ensino médio, ex-alunos e também pessoas da comunidade, certo? Pois muito bem, vamos iniciar então a minha fala. Vou falar por 20 minutos, depois eu passo a palavra para o professor Tiago, e no final retornaremos para o debate e para tentar responder às questões. Tudo bem? Então vamos lá. Onde está minha apresentação?
Olha, Luísa, qualquer coisa, tiver alguma dificuldade de visualização, por favor, nos avise. Pode ligar o microfone. Tá certo. Gostaria de dizer também que se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem colocar no chat, que eu vou estar lendo e passando para os professores. Muito bem, senhores. Então, Distinct Strategies for Reading Comprehension. Tá? Eu escolhi trabalhar, ficar com aquelas estratégias que tratam mais da questão da cognição. Tá? Eu vejo que é algo que realmente nós estamos devendo com relação aos nossos alunos. Preparar os alunos cognitivamente, mentalmente, antes mesmo de aplicar as estratégias que são trabalhadas geralmente. Eu poderia citar algumas aqui: o scanning, as dicas tipográficas ou evidências tipográficas, o conhecimento prévio. O conhecimento prévio, ele já meio que dialoga com a minha fala de hoje. Conhecimento prévio não é uma estratégia, mas com certeza tem algumas similaridades com ela. A própria inferência, que é muito importante, né, que é trabalhada com os alunos. Então, essas que são trabalhadas, eu penso que a gente ficou devendo, caso eu falo de mim, né, eu realmente fiquei devendo trabalhar algumas estratégias que vamos classificá-las aí na área da cognição. Como pensar, como preparar a mente antes de iniciarmos a leitura e aí aplicarmos as técnicas que já aprendemos nas aulas. Tá? Então, muito bem, eu quero apresentar aqui. Nós vamos trabalhar Making Connections, a primeira. Finding Text Evidence, segunda. Questioning, Visualization. Tá? Então, eu vou trabalhar 4 estratégias e o Thiago também mais 4. Então, iniciamos com Making Connections. Vou passar um vídeo. Tomara que não tenha um delay. Vamos ver se vai sair legal. Para que os senhores tenham uma introdução do que eu quero tratar. Então, vamos lá. Então, Making Connections, fazendo conexões. Então, auxilia os alunos a entender o que eles leem e terem uma consciência mais do processo. Então, os alunos podem fazer conexões significativas enquanto eles leem, com relação ao texto e si mesmo, e si próprio. Então, fazer essas conexões do texto com ele próprio é falar da sua própria experiência, é fazer uma conexão com sua própria experiência. Fazer uma conexão texto e texto, é fazer uma intertextualidade, é dialogar o texto que ele está lendo, com algo que ele já leu. E text-to-world connection seria relacionar com os fatos que acontecem no mundo, que estão acontecendo ou que já aconteceram. Tá? Então, o que vai recomendar, né, que os alunos ativem o conhecimento prévio, background knowledge, tá? Antes da leitura, durante e depois da leitura. Certo? Então é isso, gente. Vou agora detalhar um pouco mais. Então vejam nessa imagem que eu tenho, na parte superior, eu tenho os textos que estão aí na web, nos livros, nos manuais. Um pouquinho mais abaixo à direita, eu tenho o indivíduo, né, o leitor, né, aquele que se propõe a ler. Do lado esquerdo, eu tenho mais textos, né, também textos diversificados, e logo abaixo eu tenho o mundo, né, o globo, o planeta. Então, vejam que há uma interação de texto entre texto. Nós vamos iniciar pela interação texto e o indivíduo, tá, o leitor. No segundo momento, vamos falar da interação texto-texto, que eu falei ainda há pouco, que é a intertextualidade. E, por último, essa conexão do texto com o mundo. Então, iniciemos com texto e o indivíduo. Então, olha só, essa abordagem de fazer conexões, ela pode ser feita antes, durante e depois da leitura. Então, nós vamos pensar aqui antes. Então, o indivíduo ele vai começar, então, a se perguntar.
né? What does this remind me of in my life? O que isso me faz lembrar na minha vida? Então, a partir do título, a partir das imagens, então antes ele pode começar a fazer esse questionamento, né? Qual é a semelhança, né, ou similaridade deste texto com a minha vida? Existe uma semelhança? Tá? Quão diferente ele é da minha vida? Né? Tem alguma coisa que já aconteceu comigo relacionado a isso? How does this relate to my life? Como isso se relaciona com a minha vida? Tá? Quais foram os meus sentimentos? Ou quais foram, no caso aqui, quais foram, quando eu leio ou quando eu li isto? Quando leio isto, como me sinto? Tá? E have I changed my thinking as a result of reading this? Eu mudei a minha maneira de pensar quando ou enquanto, não, como resultado da leitura, desta leitura, o que eu aprendi? Então, a primeira coisa que o aluno deve fazer é, ali, lendo o título, que já seria as evidências tipográficas, vendo a imagem, ele vai começar a se perguntar. Só que a proposta aqui é que seja algo conscientemente, nós já fazemos isso inconscientemente. Tá? Todas as pessoas já começam já a fazer essa associação com as suas experiências. Tudo bem? O que a gente propõe é uma estratégia consciente, que você pare e faça essa leitura. Então, você verificar similaridades e diferenças na tua vida, na tua família, nos teus amigos, feriados que você esteve, coisas que você viu, sentimentos que teve, experiências e lugar onde esteve. Tudo bem? Então, aí foi a primeira conexão. A segunda conexão seria do texto com o texto, a intertextualidade, tá? Ou seja, conectar grandes ideias e tema através dos textos. Então, a primeira pergunta seria: What does this remind me of in another book I've read? O que isso me faz lembrar em outro livro que eu li? Tá? Então, você vai começar a pensar: eu já li algum artigo sobre isso? Eu já li um livro, um capítulo de livro? Tá? Já fiz algum tipo de leitura? E também verificar as semelhanças, né, as similaridades e diferenças com relação ao gênero, genre, a estrutura do texto, o autor, tópico, tema, a mensagem, ao enredo, plot, às personagens, character, né, aos fatos, opiniões, informação e vocabulário. Então, é com você fazer essas conexões, tá? Antes, durante e depois, com relação a um texto e contextos, ao texto que está sendo lido e o texto que já foi lido anteriormente. Uma terceira etapa seria, para fecharmos essa primeira estratégia, que é fazendo conexões, é a conexão do texto com o mundo. Então, vejam, conectando o mundo real, os acontecimentos do mundo real aos textos. Então, what does this remind me of in the real world? Tá? O que isso me faz lembrar no mundo real, no mundo físico, nesse mundo, né, nessa coisa toda que está acontecendo lá fora? Né? E aí falar das similaridades, né, e das diferenças. Por exemplo, algo que você viu na TV, uma notícia do rádio, quase não se ouve rádio, mas enfim, tem os podcasts hoje. Uma história de jornal, eventos históricos, eventos vigentes, né, atuais, current events, algo que você estudou antes. Ou seja, é aquela relação do texto com o mundo. Então, para finalizar essa primeira parte, fazer conexão antes, durante e depois pode ser muito válida, sim, na leitura, né, como estratégia de leitura de texto, tá? No sentido cognitivo, no sentido de preparação mental para que você possa, então, ter sucesso na sua leitura. Então, conectar o texto consigo próprio, com as suas experiências, conectar o texto com outro texto, nós chamamos de intertextualidade, e conectar o texto com o mundo, né? Com os fatos, com os acontecimentos. Bem, agora vamos assistir a um recorte, no caso, para introduzir a segunda estratégia cognitiva, Text Evidence.
evidence. What is text evidence? Text evidence is part of the text that supports or proves your answer. When you answer questions about what you've read, it is important to go back in the text to find proof. Be a detective. After you find the text that supports your answer, highlight or underline it. Make a note of where it is at, what sentence, paragraph, or page. Remember to use a sentence starter when responding to the question. The text said, or on page blank it said, the author wrote, I know this because, or according to the text. Let's try an example. This question says, what causes damage during a hurricane? The caption talks about hurricanes being big windstorms. Deixa eu pausar aqui para fazer um comentário, rapidamente. Então, encontrar evidências no texto, tá? Buscar saber o que o autor disse a respeito, o parágrafo, o que você pode ser encontrado no parágrafo, tá? Então, tem uma pergunta aqui na prática: what causes damage during a hurricane? Tá? Então, o que causou dano? Quais foram as causas, né, de dano? Quais foram os danos causados durante o furacão? Então, vejam que nessa estratégia, que é text evidence, você vai dizer, de acordo com o texto, tá, em tal citação, em tal parte, aí você vai constatar chuvas pesadas, intensas, heavy rain, tá, e ventos fortes ou ventos altos podem causar ou podem ter causado, né, estragos ou danos durante o furacão. Tudo bem? Vamos continuar a leitura. They bring heavy rain and high winds that can cause a lot of damage. So my answer would say, according to the text in the caption, heavy rain and high winds can cause damage during a hurricane. Remember, use evidence from the text to support your answers. Don't forget to choose a sentence starter. Muito bem. Então, aí está a estratégia evidência. Vamos lá. Então, seria o quê? How do you know? Né? Como que você sabe, diante das perguntas, né? Como você evidencia as respostas? Como você comprova que aquela resposta, que você buscou a resposta e encontrou? Aí eu quero fazer, então, uma relação, quero fazer um link com uma estratégia de leitura chamada scanning, que é uma leitura rápida buscando encontrar informações específicas. E eu disse na aula, eu costumo dizer aos alunos aí eu costumo perguntar aos alunos quais seriam essas informações específicas que serão buscadas no scanning, né? Quais seriam? Então, eu costumo dizer que é necessário que se leia as questões primeiro, para que se tenha, para que se saiba o que será buscado quando da estratégia scanning. Então, veja que uma estratégia ela dialoga com a outra. É aquela famosa intertextualidade. Então, aqui, por exemplo, eu tenho on page, sei lá, 25, it said. Na página 15, é dito, the author wrote, the graph showed, an example is, in the text it said, I know because. Então, aqui é da maneira como você vai evidenciar, dentro do texto, as suas respostas. Eu tenho aqui uma prática, eu trouxe aqui um texto. Olha só. Dando suporte às suas respostas com a evidência textual. Então, aqui, ó. Jason and his mom were standing at gate 2. O Jace e sua mamãe estavam de pé, né, estavam lá no portão 2, esperando pelo primo, né, dele, chamado Carrie, tá, sair do avião. Jace mordeu os lábios
né, de uma mordidinha nos lábios. Ele e Carrie had been inseparable when they were younger. Então, ele e Carrie tinham sido inseparáveis quando eram mais jovens. But then Carrie moved across the country. Mas então Carrie teve que se mudar pelo país. Tá? And they hadn't seen each other, e eles não se veem, ou nem, não se veem, não têm se visto, in 2 years, por 2 anos. Jace wondered if they would have anything at all in common now. Então, Jace quer saber se eles teriam alguma coisa em comum agora, porque faz muito tempo, né? Então, veja, it's right here in the text, está bem aqui no texto. Veja que foi localizado. Provavelmente usou-se a estratégia scanning para se localizar, que é aquela leitura rápida em busca de informações específicas. E aqui ele está dizendo, I must infer by using text clues. Eu devo fazer a inferência utilizando dicas textuais. Então, passemos às perguntas aqui. Primeira. How do Jace and Carrie know each other? Como Jace e Carrie se conhecem? Qual é a relação entre eles? Olha a evidência. A evidência, ela sempre diz, na página tal, segundo o autor, né? Segundo o parágrafo, segundo encontrado na linha 10, according to the text, Jace and Carrie are related to each other. They are cousins. Então, de acordo com o texto, Jace e Carrie são relacionados uns aos outros, eles são primos. Tá? Mas veja que há uma evidência. Tá? Há uma evidência. Eu penso que as questões de interpretação, atenção, galera, pessoal eu penso que o público nosso maior aqui sejam da graduação, quando da leitura do texto, a gente percebe que tem algumas questões que são subjetivas, tá? Não são de marcar. E aí os alunos, no caso os leitores, precisam evidenciar quando forem redigir as suas respostas, seja em português ou em inglês. Eles precisam utilizar essa estratégia. Tá? E o segundo bonequinho, da direita, ele falou alguma coisa sobre inferir, né? Sobre deduzir pelo contexto, por meio de dicas, né? Ele diz assim, how does Jace feel? Isso não estava evidente. Então, até mesmo na estratégia, na utilização da estratégia text evidence, você deve lançar a mão de uma outra estratégia, que é a inferência. Então, aí você vai dizer, eu penso, I think Jace. Como Jace se sente? Eu acredito que ela se sinta nervosa porque ela mordeu os lábios. E porque ela estava querendo saber se eles tinham algo em comum. Tá? Então, percebam que é necessário escrever, sobretudo se as questões forem subjetivas, tá? Essas evidências, de onde foram encontradas, na página tal, o autor escreveu, o gráfico mostrou, um exemplo disso o texto disse, ou no texto diz, ou é dito, e eu sei por que inferir, tal. Então, eu vou passar o vídeo, mas eu não vou até o final, eu vou avançando aqui. Questioning. Vou antecipando. Seria começar a fazer questionamentos antes da leitura, justamente para fazer a ativação, né, cognitiva. When we ask ourselves questions, as we read, our brain will look for the answers, and we will understand what we read a lot better. I have to ask questions while I'm reading. When I'm reading, I ask questions about the story. Even though it sounds like this when I'm reading, it sounds like this in my head. Why did Goldilocks go to their house? Where did Goldilocks come from? Who was Goldilocks? Ask questions about the important ideas in the story. Can I
answer my questions. If you can't answer the question, read and look for the answers. Think about what you know. Think about what you read so far. Ah, que fofinho. Mas vamos continuar. Então, gente, seria fazer questionamentos, tá? Antes do início da leitura, como what, o que, who, quem, where, onde, quando e why. Ou seja, você está ativando, né? Quando você faz esses questionamentos, é como se o seu cérebro dissesse, tá, já sei o que é que eu vou procurar. Então, aqui diz assim, bons leitores fazem perguntas a si próprios, a si mesmos, antes, durante e depois da leitura, a fim de darem sentido ao que eles estão lendo. Tá, gente? Então, basicamente é essa estratégia questioning. Tá? E a última é visualização. É uma estratégia que também vai primar pela ativação, né, da cognição antes mesmo da leitura. A reading comprehension strategy. Have you ever made a movie in your mind while reading a book? This is called visualizing. Good readers visualize the story elements or details as they read to create mental images from the book. Então, bons leitores, eles fazem uma visualização e criam imagens mentais antes de fazerem a sua leitura. Tá? Agora vejam, eu vou ter que adiantar, gente. Eu vou ter que adiantar. Então, essa visualização ela é feita dessa forma. Por meio das imagens mentais. Tá? E as pessoas, de um modo geral, já fazem isso, normalmente, inconscientemente. A nossa proposta é que vocês façam isso conscientemente. É que vocês, antes da leitura, por meio ali das evidências tipográficas, que são as imagens, os gráficos e o título, você já comece a visualizar as situações, criar uma imagem mental, tá? Antes de fazerem a leitura. Durante a leitura também, vocês continuam com esse processo de visualização, de criação mental e pós. Tá? Então, resumindo, para finalizar minha palestra, já um pouquinho aí passando do tempo do Thiago, use of connections, evidence, questioning and visualization to gather meaning from text. Então, o uso de conexões, de evidências, de questões e de visualização para reunir, né, together, para reunir significados ou para dar significação, para reunir significações do texto, para coletar sentidos do texto. Tudo bem? Eu vou, então, agradecer a participação, a atenção dos senhores. Vou deixar aqui o meu contato do Instagram, se ainda aqueles que não me seguem, por favor. E muito obrigado mais uma vez. Thank you very much. Passo a palavra para a Heloísa, então. Nós que agradecemos, professor. A sua apresentação foi brilhante. Dando prosseguimento ao nosso segundo webinário, agora nós passaremos a falar ao professor Tiago da Costa Barros Macedo. Ele é licenciado em Letras Português e Inglês pela UEMA, é especialista em docência universitária pelo UNASP e possui mestrado em Memória, Linguagem e Sociedade pela UESB, e é professor do IFMA Campus Mangabeiras. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Tiago, a palavra agora é com você. Estamos curiosos pela sua apresentação. Bom dia. Bom dia, Luiz. Obrigado pela apresentação, né? E desde já parabenizar o meu parceiro Jonieri pela belíssima apresentação que ele fez, né? E agora, dando continuidade, né, à minha apresentação, se o professor Jonieri focou em aspectos de caráter cognitivo no que diz respeito à leitura, então o professor Jonieri abordou estratégias cognitivas, né, de leitura de textos
acadêmicos, né? Textos do inglês para fins específicos, ou, como nós conhecemos também popularmente, inglês instrumental. Nós também chamamos essas estratégias muitas vezes de pré-leitura, né? Porque elas antecedem a leitura propriamente dita. As estratégias que eu quero apresentar aqui são estratégias linguísticas, né? De caráter linguístico, lexical, gramatical, estrutural, que são aplicáveis quando se trata já da leitura em si, né? Então, para descontrair um pouquinho aí, um GIF, né, dos Simpsons, onde a Marge, né, comenta para o Homer, né? Homie, you didn't touch your second dinner tonight. Né? Então, o Homer está muito circunspecto, muito atento, né, à leitura, e ela declara que ele ainda não tocou no seu segundo jantar hoje à noite, né? Porque ele está devorando os livros, né? Usando uma metáfora aí. Então, vamos falar um pouquinho agora das estratégias de leitura aplicadas ao texto, né, dentro do texto, né, e uma delas é noun phrases, né, ou seja, nós chamamos também de grupos nominais ou de sintagmas nominais. Eu trouxe um fragmento textual de um livro de desenvolvimento, né, profissional e pessoal também, que é muito importante para mim, que é o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu peguei apenas um fragmento e vocês observam que esse livro que fala sobre princípios importantes para a vida pessoal e para a vida acadêmica, para a vida profissional, e que foi um best-seller nos Estados Unidos e no mundo, né? Eu peguei um fragmento que fala do hábito 3. Apenas para fazer um link para vocês, os 2 primeiros hábitos que o antecedem, né? O hábito 1 é be proactive, seja proativo. E o segundo hábito é begin with the end in mind, comece com o objetivo em mente. O terceiro hábito é first things first, né? Primeiro o mais importante, uma tradução livre para o português. Eu quero que vocês prestem atenção nesse fragmento, nesses termos que estão de cor azul, certo? No primeiro, no segundo e até no terceiro parágrafo. Algumas pessoas dizem, né, até alguns alunos já comentaram comigo, professor, então, para a gente entender o inglês, a gente tem que ler de trás para frente? E aí eu respondo, não, gente, o inglês não é o hebraico, tá? O hebraico você tem que ler de trás para frente. Agora, quando se trata de entendermos certas expressões, certos grupos nominais ou sintagmas nominais, que a gente deve entender basicamente como um grupo de palavras de classe gramatical formado prioritariamente por adjetivos, adjuntos adnominais, substantivos, certo? Pode vir também advérbios, preposições, muitas vezes aparecem, né? É importante que a gente encontre aquilo que nós chamamos de termo núcleo, que é um termo primordial, né? Muitas vezes um substantivo, e os seus modificadores, que normalmente são termos que antecedem, né? Trocando em miúdos em português. Se em português muitas vezes existe a diferença da gente falar de homem grande e grande homem, em inglês, né, a caracterização de um homem, de uma pessoa, ela se dará com um adjetivo ou com um adjunto, né, uma locução que antecede esse substantivo. Então você não vai ver, por exemplo, o termo homem grande, man big, né? Ou melhor, man tall em português, em inglês, melhor dizendo. Em inglês você vai ver tall man, né? Então aqui nós temos alguns exemplos de grupos nominais como personal fruit, né? Ou seja, você entende o núcleo, que é fruit, fruto, e que tipo de fruto é esse? Fruto pessoal. Mais à frente nós já temos um sintagma nominal, um grupo nominal um pouco mais desafiador. Mas note, nós temos aqui unique human endowment of imagination. O of, que é uma preposição, ela dá uma quebrada no grupo anterior para mostrar que o núcleo é o último termo antes dessa preposição. Ou seja, endowments. O que é endowments? Endowments seria dons, né? Dons, talentos. E que tipo de talentos são esses? Talentos humanos únicos. Então, unique human
caracterizam talentos, né? E aí o autor, né, continua citando, né? Que talentos são esses? Talento da imaginação, da consciência, né, da vontade própria ou da vontade independente, da independência, né, do livre-arbítrio, do poder de escolha que nós temos. Mais à frente nós temos também a expressão unhealthy program, né? É um programa, mas que tipo de programa é esse, né? É um programa que não é saudável, é um programa que é doentio, né? Que faz mal para a minha saúde, certo? Mais à frente nós também temos a expressão social mirror, né? Espelho. Que tipo de espelho é esse? Um espelho social, né? Essas características, o autor está falando em outras palavras, que existem certas ensinamentos, certas orientações que vão violar, né, princípios únicos, né, que nós, seres humanos, temos em relação aos demais seres vivos, né? Como a gente tem ainda outras estratégias, eu quero só avançar para essa última parte aqui, o último parágrafo, em que o autor fala sobre a diferença entre gestão e liderança. E ele menciona que, em termos de liderança, né, ela é uma atividade, certo, de alta performance, que é direcionada, que é dirigida pelo lado direito do cérebro. Então, que tipo de atividade é essa? É uma atividade de alta performance do lado direito do cérebro, né? E que está baseada em uma filosofia e nas questões primordiais da vida, né? Questões primordiais da vida. E, né, tem a ver quando você está lidando com questões pessoais de liderança. Então, personal leadership são modificadores da palavra issues, que é questões, que aí seria o núcleo, né, o termo principal. Só para fins de curiosidade para vocês, a maioria das siglas e dos acrônimos que nós temos em língua inglesa, eles são sintagmas nominais, né? Vamos citar pelo menos dois deles, né? Nós temos o IMF, que corresponde ao nosso FMI, né? International Monetary Fund, né? Fundo Monetário Internacional. E temos também a famosa UNESCO, né? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ou seja, é a Organização das Nações Unidas para as áreas de educação, ciência e cultura, né? E aí temos outros exemplos de grupos nominais. Sempre estão presentes nos textos, merecem a nossa atenção e, né, fica esse desafio de nós encontrarmos ali sempre o núcleo, que normalmente é um substantivo, vem antes de uma preposição, se esta aparecer no sintagma nominal, ou então vai ser o último termo dentro de um enunciado que seja um grupo nominal, né, que seja, também vai anteceder provavelmente um verbo de ligação ou um verbo principal. Tudo bem? Vamos adiante. Nós temos agora outra estratégia, que é a pronoun reference, referência pronominal, certo? E aí eu peguei um texto que vai servir de base para esta estratégia e para as restantes, tá? Eu trouxe apenas como provocação uma música chamada Broken, que é quebrado, quebrantado. Eu gosto de trabalhar muito com meus alunos, é um dueto entre o Cedar e a Emily, né? Não é uma música muito nova, mas para quem gosta de rock, né? É uma música muito interessante, né? Então, tem um fragmento dela, né, na música, e aí veja que eu marquei aqui alguns pronomes, né? A música, a primeira parte dela diz mais ou menos assim: I wanna you to know that I love the way you laugh. I wanna hold you high, you steal your pain away. I keep your photograph, and I know it serves me well. I wanna hold you high, you steal your pain. E aí a música continua, né? A gente não vai cantar a música inteira, em virtude do tempo, mas veja, aqui nós temos os pronomes I, you, nós temos o possessivo your, nós temos o pronome também o it, né? E o oblíquo me. Então veja, não basta apenas eu saber que esse pronome I quer dizer eu, e esse you, você,
né? Esse me, a mim, comigo, esse it para ele ou ela, para se referir a objeto, coisa, alguns animais sem um nome. Mas a que se refere? Quem é esse eu? Quem é esse você? Né? Numa música mais de caráter mais poético, né? Mais subjetivo, mais sentimental, você vê que esse I é o eu lírico, o you, né? A pessoa amada, né? O your photograph, a fotografia dessa pessoa amada, né? Esse it está se referindo a essa fotografia que lhe serve tão bem, e etc. Né? Então, pegando o gancho da música, nós temos um texto em que eu mostro para vocês os termos, os pronomes estão em negrito e os termos a que eles se referem estão sublinhados. Então, esse texto ele fala de... A temática dele é falando sobre o anuário de hortifruti brasileiro. É um texto autêntico, muito bacana, falando do potencial que o Brasil tem, né, na produção de verduras, legumes e frutas. Então, quando o enunciador aqui no primeiro parágrafo, ele fala aqui, na segunda linha, né, destes dois alimentos essenciais, que estes ele está se referindo. Que alimentos são estes? Anteriormente, nós temos a referência a frutas ou verduras. Mais à frente, nós temos aí a expressão their subsistence, a subsistência deles. Quem é esse deles? Está sublinhado anteriormente. Human beings, seres humanos que consomem, né, alimentos, frutas e verduras para sua subsistência. Mais à frente, nós temos o itself, né, por si só, ou a si mesmo, fazendo uma referência agora ao Brasil, né, um país onde o clima e o solo são favoráveis para a produção de frutas e verduras. Né? Logo depois, nós temos, por exemplo, aqui, esse pronome this, eu acabei pulando o nothing, em virtude do nosso tempo, né? Mas aqui nós temos o pronome this, que é este, esta, isto, que faz referência a todo o enunciado anterior, certo? Quando ele, nesse enunciado com o pronome this, né? Isso diz respeito né, aos fornecimentos domésticos vastos, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, isto diz respeito a quê? A capacidade que o Brasil tem no norte, na linha do Equador, no sul, onde as temperaturas frias prevalecem, né? E, portanto, do leste a oeste, o seu imenso potencial para a produção de alimentos, né? E que alimentos são esses? Volta lá para o início do texto. Frutas ou verduras. Então, veja, os pronomes usados aqui, que foram marcados, todos fazem referência, né? Que aí a gente usa um termo técnico, a ideia da anáfora, ou seja, aquilo que veio antes, então eu só faço menção àquilo que veio antes, tá? São a referência pronominal que nós encontramos aqui. Tá? Em virtude do tempo, a gente tem que avançar um pouquinho. Eu vou agora para a parte de marcadores de discurso, que são aqueles operadores argumentativos, conjunções, né, algumas preposições, mas principalmente conjunções em que elas apresentam ideias importantes no texto e a colocação delas no texto garante o encadeamento das informações. Né? Então, só para citar aqui alguns exemplos do mesmo texto. Né? Nós temos o if, que quer dizer se, uma condição. Que condição é essa? Se não houvessem frutas ou verduras, o que seria da Terra? Né? O que seria do nosso mundo? Então, o if já coloca uma condição aí. Né? Nosso mundo talvez seria impossível, né, existir sem frutas ou verduras para a nossa alimentação. Principalmente agora, em termos de confinamento, né, para a gente cuidar do nosso peso, né, da saúde e tudo mais, consumir frutas e verduras em abundância. Nós temos depois o in fact, que é, né, para dar ênfase, para enfatizar. A vida seria sem significado, insignificante, se não houvessem esses alimentos fundamentais, que são as frutas ou verduras. Né? Mais adiante, nós temos, vou pulando aqui para o final do primeiro parágrafo, quando o autor faz um acréscimo, né? Então ele acrescenta uma informação dizendo que neste cenário de frutas, verduras sendo vendidas, sendo industrializadas, sendo comercializadas,
o Brasil, né, é um mundo próprio, ele se constitui o seu próprio mundo, por exemplo, com clima, né, e solo favorável. Então, para exemplificar, para indicar por que o Brasil é uma potência na produção de frutas ou verduras, por causa do clima e do solo, né, para citar alguns exemplos. Depois, no segundo parágrafo, é iniciado pelo autor, pelo enunciador aqui, dando uma especificação. Ele não está falando da população mundial, ele citou até frutas e verduras para o planeta inteiro, mas no segundo parágrafo ele delimita o público ao qual ele se refere, que é a população brasileira, né? Nós somos beneficiados aí com uma gama de possibilidades de consumir frutas e verduras, né? Então, dá uma delimitação essa expressão for the Brazilian population. Both e and, né? Indicando a ideia de acréscimo de ideias, tanto em quantidade quanto em qualidade, né? O Brasil tem produzido, né, frutas e verduras. E graças à inovação tecnológica, não apenas frutas e verduras têm os seus nutrientes potencializados, mas elas estão disponíveis o ano inteiro, né? Então, tem mais algumas que eu marquei aí, só que a gente está acelerando em virtude do tempo. Mas eu quero que vocês entendam que os discourse markers, os operadores argumentativos, eles introduzem ideias importantes e sem eles o seu texto não tem aquela liga, né? Aquele encadeamento de informações, de enunciados, que nós chamamos tecnicamente de coesão. Para finalizar, né, como a gente já trabalhou esse texto, outras estratégias, eu só quero chamar a atenção para vocês da importância da estrutura de um parágrafo, certo? Uma dica importante aí para quem vai fazer provas, né, possivelmente, futuramente de mestrado, provas de testes de proficiência. Para você entender um texto, né, e entender a estrutura do parágrafo, perceba, normalmente, o primeiro ou os primeiros enunciados, né, a primeira sentença, o primeiro período do texto, ele comunica a ideia principal desse texto. Lembra daquilo que a gente viu no texto anterior, em que é falado que o que seria, né, do planeta Terra, como seria a vida no planeta Terra se não houvessem frutas ou verduras, né? Então essa é a ideia principal. Frutas e verduras são essenciais para a vida dos seres humanos. Por quê? E aí, logo depois, o texto ele traz essa informação, porque trazem saúde, energia para o corpo e subsistência aos seres humanos. Como as pessoas têm acesso a esses alimentos? Ora, eles são, né, lá, aqui nessa parte do parágrafo, eles são produzidos, industrializados, comercializados, né? Seja frescos ou sob diferentes preparações e processos em todas as partes do mundo. O que isso tem a ver com o Brasil? Né? O que isso tem a ver com o Brasil, se a gente está falando num contexto mundial? Ora, o Brasil apresenta um clima e solo favorável para a produção, né, desses alimentos. Aí o segundo parágrafo segue nessa ideia, né? Se o primeiro falou que as frutas e verduras são essenciais para a vida das pessoas, o segundo parágrafo fala das vantagens do Brasil como produtor de frutas e verduras, já que praticamente todas elas são produzidas aqui, né? E essa produção tem melhorado graças à inovação tecnológica, e esses alimentos estão disponíveis praticamente o ano inteiro. E o Brasil também é uma referência, terceiro parágrafo, também uma referência de produtividade e diversidade de frutas, pela sua reputação dos fornecimentos de qualidade regulares, um exportador relevante de variedade de espécies, né? E tem o mais alto nível de sabor, de valores no sabor e valores nutricionais, além de ter aí uma produção, né, marcada pela inovação e pelas pesquisas que são realizadas, né? Acho que eu acabei também extrapolando um pouquinho o meu tempo, mas espero que tenha sido útil, né? Foram estratégias que não estão tão em evidência como skimming, scanning e predicting ou coordinates, mas são expressões também, aliás, são estratégias que são fundamentais aí para que a gente tenha uma compreensão mais profunda no momento em que eu já estou em contato com a leitura, tá? Então, eu deixo agora esse restante de tempo aí
né, para que haja alguma pergunta, algum comentário, né, a gente dá a oportunidade aí. Heloísa, pode tomar a palavra e pessoal que quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Nós agradecemos, professor, pela sua apresentação. Parabéns, foi brilhante. Pessoal, agora é o momento das perguntas. Vocês podem colocá-las no chat. Ou então, vocês podem ligar o microfone também e fazer a pergunta. Enfim, fiquem à vontade. Os professores aqui estão disponíveis para responder. Ninguém, nenhum corajoso, ninguém tem dúvida? O João Alexandre disse sem dúvidas. Certo. Então, eu tenho uma dúvida. Na apresentação, o professor Junieri trouxe algumas coisas como questionamentos de abstração em textos mais, como eu posso dizer, textos mais que tem uma narrativa, né? Eu gostaria de saber se a gente pode aplicar essas mesmas técnicas em textos acadêmicos, em científicos, textos científicos, se isso vale também, seria uma boa estratégia que a gente poderia usar. Muito obrigado, Heloísa, pela pergunta, fantástica. Aquelas estratégias, elas foram pensadas para serem aplicadas com um público mais jovem. Elas foram pensadas, foram criadas pelos autores, pelos linguistas, para serem aplicadas na leitura de textos mais longos. Por exemplo, aquelas contos de fada, né, os fairy tales, ou mesmo livros, né, na leitura de livros. Só que elas podem e devem ser utilizadas no inglês instrumental. Foi por isso que eu fui resgatar, fui trazer de lá para cá e fazer esse debate com vocês. Obviamente que o texto acadêmico, o artigo científico, que ele é utilizado nas aulas de inglês instrumental, se vocês utilizarem essas técnicas que foram apresentadas hoje, eu falo das cognitivas, com certeza isso vai potencializar a aplicação das demais técnicas. Então, quem já utiliza e deve utilizar a evidência tipográfica, skimming, scanning, prediction, cognates, previous knowledge e também inference, se fizer a aplicação, se fizer a conexão, trabalhar a evidência, fizer questionamentos antes da leitura, durante e depois, e ainda visualizar, né, você vai iniciar o seu trabalho já com uma predisposição, né, muito boa, e com certeza você vai alcançar o teu objetivo, que é dialogar com aquele texto, que é compreender aquele texto de forma mais aprofundada. Eu gostaria de completar, Heloísa, você me permite? Sim, claro, por favor. Quando se trata do ensino dessas estratégias de leitura, né, muitas vezes a gente acha que essas estratégias só são válidas para alunos de nível básico ou intermediário. E a resposta é não. Na verdade, mesmo leitores de nível avançado e proficiente, eles usam essas estratégias. Eu cito um exemplo, né, meu mesmo, na época em que eu fui bolsista do governo federal e estive lá nos Estados Unidos, assim como o professor Jonieri, né, eu fiz um teste de proficiência, o TOEFL ITP, que é a variação teste, né, feito no papel, tem a variação no computador também, e lá você não tem dicionário e o tempo, o teste é muito controlado. Então você não, mesmo que você quisesse, mesmo que você tenha um grande arcabouço lexical, um grande conhecimento de palavras em inglês, você não tem tempo de traduzir um texto inteiro. Você tem que ser dinâmico, você tem que ser rápido. Então você tem que captar aquelas informações principais. E no caso do TOEFL, ele é um teste prioritariamente acadêmico. Então, essas estratégias que a gente falou, algumas que eu falei aqui, Jonieri comentou, e as mais conhecidas, elas são fundamentais para que a gente consiga responder as questões a tempo
E a hora que eu fiz esse teste com outros professores, e tiveram vários professores que falaram assim, eu nem consegui terminar a prova, né? Então, assim, não basta ter só conhecimento de inglês, você tem que conhecer a estrutura do teste. É que nem o Enem também, né? No Enem não basta você ser bom em linguagens, ciências matemáticas, ciências da natureza, ciências humanas. Você precisa conhecer o teste. Daí a importância, por exemplo, da gente fazer os simulados para estar bem preparado, né, psicológica, né, emocional e fisicamente preparado, né, para a estrutura de um teste como o Enem ou como os testes de proficiência. Obrigada. Sem dúvidas, a estratégia é muito importante nesses casos, nessas provas, porque senão a gente perde muito tempo, né, traduzindo. Obrigada, professores, pela resposta, foi excelente. Temos uma pergunta. O João Alexandre, ele perguntou: quais estratégias para a compreensão textual que se assemelham à ISP? Acho que a ISP facilita bastante a leitura. Ele perguntou quais estratégias se assemelham com essas apresentadas hoje. Bem, o ESP, que significa English for Specific, ESP, que significa English for Specific Purposes, é o que nós chamamos no Brasil de inglês instrumental. Essa cunhagem inglês instrumental, ela é recente, eu acho que ela tem umas 2 décadas. Mas o ESP é bem mais antigo, mais anterior. Então, o ESP são aquela coletânea de estratégias, tá, que são utilizadas, são aplicadas a textos de áreas específicas. Então, por exemplo, quando alguém lá da medicina está lendo um manual de medicina em inglês, ele vai lançar mão das estratégias que foram trabalhadas aqui por mim e pelo Tiago. Ele vai utilizar aquelas que já são vistas nas aulas de inglês instrumental, como eu falei ainda há pouco, Scheme, Scanning, Inference. Tá? Ele vai lançar mão de todas as possíveis estratégias para que ele consiga êxito na sua leitura. Tá? Então, o inglês para fins específicos, qualquer que seja a área, para biblioteconomia, zootecnia, ciência da computação, química, né? Qualquer que seja a área. Então, a resposta meu querido, qualquer que seja a estratégia que foi vista aqui ou vista na aula, se ele achar necessário lançar a mão, dependendo do objetivo de leitura dele, elas vão com certeza corroborar para a leitura de textos específicos, né, para áreas afins, áreas específicas. Gostaria de registrar aqui a presença do nosso querido Luiz Moraes. Bem-vindo, meu querido. Bem-vindo ao nosso webinário. Muito bem colocado pelo Jonieri. Complementando, né, João, a sua pergunta, a gente acrescenta o fato que o inglês instrumental ele é diferente do inglês genérico, que é aquele inglês genérico que normalmente a gente vê em institutos de idiomas, né, nas escolas de idiomas, que trabalha-se as 4 habilidades, né, o ler, escrever, falar, escutar, técnicas de pronúncia e estudo gramatical. O inglês instrumental, ele é mais voltado para necessidades específicas. Então, por exemplo, vocês, que em sua maioria aí são acadêmicos do IFMA, né? Vocês estudam essa disciplina dentro do curso de vocês para que vocês tenham, por exemplo, facilidade em poderem pesquisar sobre assuntos mais diversos possíveis, em artigos acadêmicos, em anais, em gêneros acadêmicos em geral. E aí, nós observamos que o inglês acadêmico, o ESP, né, que tem o ramo ocupacional e o ramo mais acadêmico, ele vai focar, por exemplo, em estratégias específicas. Então, você não vai ver textos sobre temas que fogem à sua área, né? São textos mais direcionados. Tem outras profissões, por exemplo, o foco deles vai ser a fala e a escuta. Quem trabalha aí, né, o Jonieri conhece bem essa questão do turismo, quem trabalhou na Copa do Mundo, nas Olimpíadas em 2016, tiveram que fazer cursos intensivos
de fala e escuta para atender estrangeiros, né? Então, o foco ali não foi leitura, o foco ali era, né, speaking e listening. Nosso foco, em geral, do inglês instrumental no IFMA é reading e writing, né? Mas isso vai depender das necessidades do público que nós estamos atendendo, certo? Certo. Mais alguma pergunta, Luísa? Não no chat. Alguém mais tem alguma pergunta? Então, eu vou querer fazer as minhas considerações finais para passar a palavra para a Heloísa, para que ela possa, então, finalizar o evento. Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu gostaria até de falar aqui quem são as pessoas: o João Alexandre, o Marcelo, a Sanuele, quem mais que está aqui? A Marcilene, tá? E o Luiz Moraes. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu, nós tivemos uma quantidade bastante reduzida de participantes. Eu penso que talvez tenha acontecido isso porque talvez o horário, né? Talvez que nós de fato estamos vivendo uma situação, né, caótica, né? Uma situação muito crítica. E talvez eu vou verificar uma questão técnica. Eu penso que talvez porque a Heloísa criou esse grupo a partir do e-mail ACAD. Talvez isso teve alguma restrição de acesso de usuários do Gmail e do próprio IFE. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que foi muito proveitoso na minha avaliação. Parabenizo todos que ficaram até o final. Isso mostra interesse, isso mostra foco, né, na carreira. E agradecer mais uma vez a participação do meu amigo, meu parceiro, lá do Tiago Macedo, lá do Campo São Raimundo da Mangabeira. Agradecer ao Luiz Moraes, que tem sido um parceiraço nosso aqui no Campus Caxias. E nós vamos continuar. Tá? Daqui a 15 dias teremos a nossa terceira edição. Né? Ainda não sabemos a temática, mas vamos divulgar. Eu vou reunir com o Tiago. Queria agradecer muito a Heloísa por ter moderado, né, de forma brilhante essa sessão, e que a gente espera contar com você também nos próximos eventos. Tá? Então, vou finalizar aqui dizendo thank you very much for your participation. Stay home, stay safe, stay alive. Bye, bye. Passo a palavra para o Tiago e depois para a Heloísa. De igual forma, eu agradeço a participação de todos, né? Creio que foi bem proveitosa, foi bem enriquecedora. Acho até que né, tanto o Jonieri quanto eu não calculei o meu tempo, mas eu acho que a gente extrapolou um pouquinho. Mas, assim, o fato de vocês terem continuado, né, e alguns minutos a mais, e esses questionamentos que foram feitos no final, mostram o quanto foi produtivo, foi enriquecedor para todos, e em especial para mim, né, porque cada vez que eu, né, trabalho um webinário, eu aprendo, né, cada vez mais. E me sinto nessa obrigação de estar constantemente, né, updating, né, me atualizando, buscando, né, outros insumos, buscando estratégias, buscando meios aí para melhorar a minha fluência, no caso aqui da leitura, para que passe isso para vocês de uma forma didática, de uma forma prática, de uma forma prazerosa, né? Então, obrigado, certo? Heloísa também foi uma excelente moderadora, né? E contamos com você. We count on you on the next meetings, nos próximos encontros. Então, may God bless all of you. Né? Que Deus abençoe todos vocês. Stay alive, stay safe, stay home, and have an excellent week. E tenham aí uma excelente semana. Ok? Forte abraço. Thank you so much. Gostaríamos de parabenizar tanto o professor Janieri quanto o professor Tiago. Vocês fizeram uma excelente apresentação, trouxeram coisas muito interessantes que nós podemos aplicar nos nossos estudos, na nossa vida, enfim, fora do ritmo. Aqui, acredito eu que tenhamos alunos
somente do IFMA, se estiver enganada, me corrijam. Enfim, gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram presentes aqui, que fizeram questionamento. Tenho certeza que foi muitíssimo produtivo. Espero estar presente nos próximos webinários também. Muito obrigada e bom dia a todos.